Quero convidar a todos para nós lermos um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos até 8h30, é isso? É? É até 8h30, não? Oh, glória. Vocês estão preparados? Vocês estão sentindo a presença de Deus ou só eu que estou sentindo? Diz assim a palavra do Senhor que encontrou, diga amém. Amém. Lucas capítulo 24, verso 32. Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Fez uma pergunta. Amém? Aqui foi um diálogo, dois homens, que após a crucificação e morte de Jesus, eles saíram de Jerusalém, 60 estádios. Quem eram esses homens? Eles iam no caminho de Emaús, se distanciaram do lugar onde Jesus havia determinado. Jesus havia dito mais à frente que eles não deveriam se afastar de Jerusalém, mas ficar lá até que do alto fossem revestidos de poder. Depois que Jesus apareceu para eles, Jesus disse isso. Então, tinha um propósito de Deus para o povo ficar concentrado ali em Jerusalém. Durante 3 anos e meio aproximadamente, Jesus falou repetidamente, Jesus disse para os seus discípulos, para os seus alunos, que ele iria ser entregue nas mãos dos pecadores e como ovelha muda, ele não iria abrir a boca. Jesus, ele falou que o que estava escrito acerca da sua morte e da sua ressurreição. Quero dizer para vocês aqui, durante 3 anos e meio, eu quero dizer para vocês aqui, que eu vou morrer, mas que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Todo dia tinha uma sabatina, todo dia tinha, irmãos, um culto de doutrina com Jesus, todo dia tinha uma escola bíblica, todo dia tinha um seminário com Jesus. Jesus, ele falava, discursava, Jesus, ele falava e ensinava, e Jesus, ele também praticava o que ele falava, e ele dizia para os seus discípulos repetidamente como seria a sua morte, e que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Em 3 dias, o Filho do Homem, ele vai ressurgir. Mas o que acontece é que quando estava se cumprindo as palavras e as orientações de Jesus acerca do que ele havia falado e ensinado, pedido aos seus discípulos, o que acontece é que agora, em 3 anos e meio, os discípulos agora estão aflitos, estão com medo, estão trancados, estão dentro de um quarto, dentro de uma sala, dentro de um cenáculo, com medo do que os judeus poderiam fazer com eles, porque do mesmo jeito que fizeram com Jesus, eles estavam lá com medo. O que Jesus falou em 3 anos e meio, os discípulos em 3 dias, parecia até que não acreditavam mais. É por isso, irmãos, que algumas pessoas não compreendem o porquê se congregar, o porquê participar de um culto, de ensino. Irmãos, se você, se eu, se nós brincarmos, nós esquecemos das coisas. Vocês compreendem o que eu falo? 3 anos e meio dizendo a mesma coisa. Em 3 dias parecia que eles estavam tudo esquecidos de que o poderoso, aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que curou leprosos, aquele que expulsou demônio, aquele que tinha poder de andar por cima do mar, aquele que desafiava todas as lógicas humanas, ele tinha poder de ressuscitar. Em 3 anos ele falava e demonstrava, mas em 3 dias os seus discípulos estavam como se não tivessem passado por nenhum seminário desse. Compreende o que eu falo? Às vezes, irmãos, a gente também fica um pouco relaxado e a gente começa a se distanciar. Você quer ver a sua vida esfriar?
Você quer ver você não acreditar mais nas coisas? Se distancie. Saia do foco. Saia da presença. Se distancie do propósito. Não leia mais Bíblia. Não ore mais. Não fale mais com Deus. Não queira mais nada com Deus. Aí você vai ver a sua vida começar a declinar. Se tornando, nos vestimos, falamos, carregamos uma Bíblia, temos uma carteira de membro. Nós somos até parecidos com religiosos, mas não temos mais intimidade, não temos mais graça, não temos mais identidade e não temos mais fogo da esperança, fogo da fé, fogo de crer em Jesus. É por isso que a advertência é: quem vem ao culto de doutrina e à escola bíblica, aprende. Ai, a gente já aprendeu isso aí. Mas quem vem também à escola bíblica e ao culto de doutrina, apanha mais também. Apanha mais, apanha, irmãos. Sabe por que a gente aprende? A gente aprende, mas apanha também. Sabe por que a gente apanha? Irmãos, porque muitas vezes a gente tem inclinações desobedientes à palavra. E quando a gente tem inclinações desobedientes, irmãos, aí a gente sente: opa, Deus está chamando a minha atenção. Deus parece que está dando cara em mim. Deus parece que está um pouco raiva. O que está acontecendo? Na verdade, sou eu que estou com o coração distante. E aí, esses discípulos aqui, alguns dos discípulos foram e ficaram trancados em um lugar com medo. Esses 2 discípulos aqui saíram e foram se distanciando 60 estados, aproximadamente 12 quilômetros de distância do lugar da presença, do lugar da adoração, do lugar da promessa. A promessa de Deus ia se cumprir, irmãos, não era lá em Emaús. A promessa de Deus ia cumprir, irmãos, era lá no cenáculo em Jerusalém. Irmãos, Deus, Ele não quer que nós venhamos sair não é do local físico, mas é do centro da vontade dEle. Se você está no centro da vontade de Deus, espere só mais um pouquinho, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. E aí Ele não quer que você se distancie. Esses homens se distanciaram. E quando eles se distanciaram, irmãos, eles foram perdendo as suas sensibilidades. E vocês vão compreender aqui o que é que acontece. É que quando eles foram saindo, e eles iam comentando, falando acerca do que tinha acontecido. Jesus havia morrido, já era o 3º dia. E aí a Bíblia diz que o próprio Jesus se apresentou em outra forma aos discípulos. O próprio Jesus se aproximou deles, Jesus caminhou com eles, Jesus falou com eles. E aí a Bíblia vai dizer assim: mas os seus olhos estavam como se estivessem abertos, fechados. Aleluia. Quando a gente se distancia, a gente começa a perder a esperança. A gente começa a perder a sensibilidade. E a gente começa a não ver mais Jesus em nada. E Jesus, irmãos, Ele tem várias formas de se apresentar. Eu acredito que Deus está se apresentando, Jesus está se apresentando a você nessa dificuldade. Jesus deve estar se apresentando a você em alguma coisa. Jesus já deve ter sinalizado para você de alguma forma. Mas aí a gente não vai compreender enquanto nós não abrimos a nossa visão espiritual. E o que acontece é que Jesus, Ele vai andando com eles, e Jesus, Ele se faz de desentendidos. Interessante, para Jesus manter um diálogo com alguém, irmãos, Ele vai se fazer de desentendido. E aí, Jesus, Ele se aproxima daqueles 2 homens que vão conversando, e quando eles vão conversando, Ele diz: me diga aí, o que está acontecendo? Vocês estão conversando o quê? O que está acontecendo? Que novidade é essa? Aí ele olha assim para aquele homem assim, que eles não entenderam que aquele homem era Jesus. A Bíblia, irmãos, ela nos dá algumas advertências. A Bíblia diz que quando a gente receber uma visita em casa, a gente seja o mais anfitrião possível. A gente receba bem uma visita, porque nós não sabemos se nós estamos recebendo anjos. Aí tem pessoas que não compreendem, não leem esse texto da Bíblia, então não compreendem isso. Tem pessoas que não abrem a porta, não podem oferecer nem um copo d'água gelada. Mas a questão é, Jesus se apresentou em outra forma e eles não entendiam que Jesus estava lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Peça para Jesus
abriu sua visão espiritual para você ver Jesus com você nessa luta. Porque Ele está com você, Ele não abandonou você. Ele está falando com você, Ele está andando com você, Ele está respondendo você, Ele está mostrando coisas para você. Mas só que a sua visão, você está cego espiritualmente, está precisando abrir novo. E essa noite eu vim trazer uma boa notícia para você. Você saiu de casa de um jeito, mas você não vai voltar do mesmo jeito. Você saiu de casa com uma visão, e a sua visão, eu quero dizer para você que é uma visão, ela é uma visão um pouco é uma visão torta, é uma visão um pouco míope, é uma visão, irmãos, das coisas da terra, é uma visão de uma pessoa que reclama, é uma visão de uma pessoa que não tem esperança, é uma visão de uma pessoa que está com uma fé bem pouquinha, mas você vai voltar para casa renovado hoje. Você vai voltar para casa com uma visão, e a visão que você vai voltar é uma visão de ver Jesus. Ver Jesus de novo. Ver Jesus de novo. Quando eu vou andando, aí ele diz assim: e o que é que vocês estão falando? E só você não sabe o que é que está acontecendo aqui? Jesus, homem aprovado em obras e milagres, ele foi aquele que nós esperávamos que ele fosse a restauração de Israel. Olha só, em qual foi o tempo, né? Que vocês aqui, tem estudantes aqui, se vocês forem pegar aqui no mais simples, no Mobral mesmo, eu não vou falar nenhuma coisa muito aprofundada, mas os tempos verbais, em qual foi o tempo que esses homens estavam conversando com Jesus, ele diz: nós esperamos, não, nós esperávamos. É como se eu estou tão desesperançoso que eu não estou mais esperando mais, hoje é o terceiro dia. Ele disse que ia ressuscitar. E nós esperávamos que ele fosse quem fosse restaurar Israel. Deixar de esperar. Deixar de esperar. E Jesus andando com eles, deixar de esperar. Será que tem crente que está andando? Jesus está andando com ele está sem esperança? Está deixando de esperar também? Aí ele diz assim: Jesus não vai voltar não. Esses crentes fazem 25 anos que eu escuto essa pregação, e eu escuto que Jesus vai voltar, que vai ter uma trombeta. 25. Quando eu cheguei aqui na igreja, irmãos, não tem ninguém aqui mais magro do que eu não, quando eu era não mais magro, entendeu? Não tem mais ninguém aqui não, entendeu? Vocês são tudo, vocês comem bem, viu? Mas eu era só um desenho animado, não sabe aquele desenho animado que tem dois risquinhos assim e uma bola assim, irmãos? Eu era daquele jeito. Algumas pessoas aqui se lembram, tem um aqui um contemporâneo, Jess, a gente evangelizava muito junto, e aí nós andávamos só um desenho animado, andando, e eu vi que Jesus ia voltar. 25 anos depois, estou eu aqui falando para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: eu não estou desesperançoso de que Jesus não vai voltar, pelo contrário, o que eu escutei há 25 anos atrás, eu estou vendo se cumprir hoje. Amém, olha aí. Mas sabe o que acontece, irmãos? Há 25 anos atrás eu escutava coisas que eu estou vendo hoje acontecer na ciência, que acontecer nos países, guerras, que estou vendo acontecer de peste, de doença. Não é assim? Não é assim? Quanto mais vai se aproximando o relógio, e eu estou vendo o negócio acelerando, um dia desse era janeiro, hoje é agosto, daqui a pouco vai ser o Natal, e daqui a pouco vai ser 2030. E eu quero dizer para você que o tempo está passando rápido e as coisas estão acontecendo rápido, porque há 25 anos atrás eu escutei de que Jesus ia voltar, e eu não perdi a esperança. Jesus está voltando. Irmãos, eu nunca pensei que eu ia passar por uma pandemia, mas eu escutava lá atrás de que ia acontecer doenças, de que quando chegasse os fins dos tempos ia ser uma coisa terrível, e cada dia que passa eu não fico admirado, irmãos, com o que está acontecendo: pai contra filho, filho contra pai, gente tramando para matar familiar. Você liga a rádio, é uma decepção, você entra na internet, é uma decepção. Uma geração que não sabe quem é Deus, uma geração que esqueceu dos princípios bíblicos, uma geração, irmãos, quem for limpo se limpe mais, e quem for sujo se suje mais. Porque há 25 anos eu escuto de que Jesus vai voltar, e eu estou vendo que Jesus está bem pertinho. Mas tem pessoas que já perderam.
que congregar e discursar e ouvir essa exortação nos faz criar uma alerta. Peraí, eu estou andando do modo que devo andar de alguém que vai morar no céu? Primeiro, nós temos que entender uma coisa: esses homens estavam, irmãos, distantes, coração frio, visão, irmãos, turva, cegos espirituais. Mas o que acontece é que quando Jesus andou com eles, Jesus escutou a história deles, Jesus escutou de que eles estavam sem esperança. Você acha que Jesus é como nós? É que a gente escuta uma história, aí a gente já faz um julgamento assim e já joga a pessoa lá, irmãos. A gente já quer queimar a pessoa, né? A gente já fala assim: fulano está contando tão frio, misericórdia, irmão, não quero ele nem perto da minha vida, eu não quero mais conversar com ele. Pelo amor de Deus, tem que tirar aquela pessoa dele, que ele me suga, ele suga e traz todas as minhas energias. Não tem ver porque a gente dá vontade de fazer isso, né? Sai daqui, pelo amor de Deus, está repreendido todo irmão que está perturbado. Sai daqui, não é assim que a gente quer fazer? Jesus não faz isso não. Sabe o que Jesus fez? Jesus viu a dificuldade deles, viu a cegueira deles, viu que eles estavam frios. A Jesus disse: já sei como é que eu vou esquentar essa vida, eu vou aquecer o coração deles com a palavra, eu vou cuidar desse coração. O fogo de Deus, irmãos, ele pode pegar de forma coletiva aqui, mas ele pega de forma pessoal. Você quer ver uma igreja pegar fogo, irmãos? É nós fazemos a nossa parte individualmente. Gostei do louvor que os jovens, até no final, eu vou querer que vocês louvem novamente. Assim é essa geração, né? Assim, não. Eu gosto desses louvores de hoje, que as pessoas elas oram. Um louvor é uma oração também, mas a questão é: pessoalmente, coletivamente é bom pegar fogo, mas eu quero fazer um convite a vocês, pessoalmente. Chegue na presença de Jesus e deixe Jesus aquecer seu coração de novo. Aleluia. Corações aquecidos, discípulos, meus irmãos, eles estavam tristes, irmãos, mas quando Jesus falou, o coração deles começou a queimar, a esquentar de novo. Eu não quero ouvir pregadores, porque se você quiser ouvir pregadores bons, maus, que preguem bem, que não preguem bem, é só você ir lá no YouTube. Quem tem YouTube aqui? Levanta a mão. Quem tem YouTube aqui? YouTube, irmão. Todo mundo tem YouTube. É só você ir lá. Eu quero ouvir um pregador calmo. Você vai lá. Só você colocar assim, digita lá: quero ouvir um pregador calmo. Você vai ouvir um pregador calmo. Quero ouvir um pregador, um trovão da vida. Meus amados e queridos irmãos. Tem gente que gosta disso. Você vai ouvir também. Quero ouvir um pregador palhaço, que ele chega e começa a fazer um stand-up comedy e um stand-up de gospel. Você também vai rir. Também tem lá também esse tipo de pregador. Mas sabe o que eu quero ouvir, irmão, para queimar meu coração de novo? Jesus. E que Jesus use esses homens. Mas eu quero ouvir Jesus. Quando eles ouviram Jesus, foi semelhante ao que aconteceu com o salmista. Salmo 39, verso de número 3, que diz assim, o salmista diz assim, ó: quando pensei nisso, se inflamou meu coração, então me ardeu o fogo. Quando pensou nisso, o quê? Quando pensou nos benefícios, quando pensou nas leis, quando pensou na palavra, quando pensou em Deus, quando você pensa nos seus problemas, quando você pensa nas suas ansiedades, quando você pensa em tudo que está acontecendo na sua vida, é só tristeza, é só desesperança, é só angústia. Mas quando você pensa em Deus, acende luz. Então, irmãos, o fogo ele precisa arder na nossa vida de forma coletiva, como nós estamos fazendo aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. O fogo pode pegar ou pode não pegar. Ok, que Deus derrame fogo sobre vocês. Mas o meu incentivo a vocês é: vocês precisam ativar o fogo na sua vida. A lenha arderá, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando? Quando é que o fogo arderá de novo? Quando houver manutenção. E como é que se há manutenção em um altar? Primeiro, você tem que estar com as vestes brancas. Segundo, você tem que todo dia pela manhã limpar a cinza. A cinza nada mais é do que um fogo que queimou e não queima mais. É lembranças de um altar que já foi em chamas, mas é cinza. Você tem que limpar
eles não podiam deixar o fogo original apagar. Que fogo original? O fogo de Deus que veio sobre o monte e que deixou os homens tão temerosos, ao ponto de eles dizerem assim: fale, Moisés, tu com Deus, porque se nós falarmos, Deus vai nos fulminar. E aí diz algumas tradições que eles pegaram aquelas brasas e levaram para voltar. O que acontece é, todos os dias, eu e você somos convidados, chamados, para deixar o fogo original e não um fogo estranho aceso. Fogo original é o fogo do primeiro amor. Fogo original é o fogo das primeiras obras. Fogo original é o fogo que você recebeu no dia que você levantou a mão e Deus justificou você dos seus pecados. Fogo original é o fogo que motiva você a vir independente dos problemas. Fogo original é o fogo verdadeiro do Espírito Santo, e é esse fogo que nós temos que manter aceso. E para manter aceso só tem uma forma: conversar com Jesus. Aleluia. Eu nunca vi ninguém ter fogo sem falar com Deus. Aleluia. Mas o fogo ele precisa ser alimentado. E tem algumas lenhas que nós devemos colocar. Isso aqui, repetidamente vocês escutam. A lenha da oração. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje a gente sabe muita coisa por meio de fofoca. E eu trabalho numa TV, irmãos, eu vou dizer para você, eu sei o que é, qual é o programa mais preferido das pessoas, o que dá mais audiência. Tem uma estatística lá no YouTube. Eu trabalho na TV e eu sei. É o que? As pessoas querem saber sobre tragédia e a vida alheia. Sabe disso? Quando a gente vai pegar uma estatística, quanto mais tragédia, mais o povo quer saber quem morreu. Quem morreu? Qual foi o carro que virou? Como é que foi a morte? Vieram os homens da Paraíba em cima de um caminhão, e esse caminhão estava cheio de couro de bicho. Eles vieram da Paraíba, e quando chegaram aqui próximo aqui a Santa Cruz, o que acontece é que o carro ele fez uma curva perigosa. Os homens que estavam em cima do carro caíram em cima do carro, estavam de forma imprudente. Quando eles caíram, eles estouraram os seus troncos, suas pernas, morreram 5 homens de uma vez. E o que eu quero dizer para você é que isso repercutiu. As pessoas pegavam os seus celulares e elas estavam lá, porque ficou tão normal. Eu quero dizer para você que se tem alguém aqui que está desesperançoso e que não acredita mais que Jesus vai voltar, eu tenho uma notícia para te dar: Jesus está voltando, porque a humanidade das pessoas está ficando, as pessoas estão perdendo a humanidade, as pessoas elas estão ficando insensíveis, as pessoas estão perdendo o amor, e por se multiplicar a iniquidade do amor, muitos esfriarão. Imagina só, você não é um perito, você não é um profissional da área, e você vê 5 corpos flagelados em uma estrada, você liga no celular e fica transmitindo aqueles corpos, mostrando as vísceras, mostrando, irmãos, e até brincando e fazendo meme naquela hora. Sabe o que é isso? É a humanidade sem Deus, é a humanidade que quer ouvir mais sobre tragédia e sobre fofoca, mas não quer ouvir sobre a palavra. É por isso que tem muita gente, irmãos, que está cega espiritual, triste, abatida, depressiva. Sabe por quê? Porque em vez de se apegar à palavra, em vez de se apegar ao evangelho, em vez de se apegar ao amor, em vez de se apegar à chama da oração, se apegam a coisas, irmãos, vãs dessa terra. Aleluia. Clame a mim e responder-te, porque eu entrei nesse tópico. Porque, irmãos, eu sou de um tempo, e eu ainda acredito sobre isso, de um tempo que Deus revelava as coisas. Coisas profundas aconteciam. Essa congregação aqui mesmo, uma vez nós estávamos trabalhando em um lugar, e aí eu já contei essa história, vou correr, chegou meu tempo. Está chegando meu tempo, eu tenho 10 minutos ainda. O que acontece é que eu trabalhava num pet shop com os cachorrinhos. E quando eu trabalhava com pet shop, eu não tinha a oportunidade que eu tenho hoje. Eu nem cantava e nem pregava. Eu estava ainda iniciando. Ainda era uma pessoa verdinha na igreja. Algumas dificuldades. Hoje é uma coisa muito boa. Como é o nome da menina que cantou que ela perdeu a oportunidade? Admirei ela. Como é o nome dela?
Muito bem, parabéns, continue, viu, irmãzinha? Você tem futuro e Deus tem uma bênção toda preparada para você. Porque enquanto ela quer, irmão, tem muita gente aqui que não quer mais. E aí vou dizer um negócio para você, no meu tempo as pessoas queriam, mas aí foi em outros mais que estão aqui, sabe? Você tinha que mostrar potencial, e não é potencial para os outros não, era você buscar Deus para subir, pegar um microfone desse aqui, para você chegar e passar pelo crivo dos homens. Não tinha esse negócio de padrinho, não tinha esse negócio do pastor gostar de você, não tinha isso não. O que tinha era você ser de Deus, e as pessoas dizem assim, vou dar uma oportunidade para experimentar se você fala besteira ou não. E você pegar no microfone, ele dá uma oportunidade para dividir em 5 pessoas, dá uma saudação, 5 jovens hoje, e um dava uma saudação, vinha outro, dava outra saudação, e a igreja era cheia do poder de Deus, era assim ou era? E eu quero dizer para você, naquele tempo, irmãos, ele não tinha essa vontade que tem agora, estava lá, eu soprando cachorro, irmãos, com um secador, irmãos, penteando, eu sei fazer, eu sou um cabeleireiro de cachorro, se você não sabe, tosador com certificado, depois eu posso tirar uma foto e mandar para vocês no privado, se vocês quiserem, fiz curso, eu sei fazer aquele pomponzinho. Mas o que acontece é que por não ter oportunidades, onde é que eu treinava? Lá no pet shop. Quando ligava o soprador, ninguém escutava ligar agora, vamos louvar. Então louve, os cachorros embalação lá. Simplesmente louve, tá chovendo louve, os cachorros precisando louve. Aleluia. Minha amiga não chegava e disse, hoje, eu não chegava com sangue no olho, não pregava na igreja, ninguém me dava oportunidade. Eu chegava e dizia assim, hoje vocês vão ouvir uma palavra de Deus. Pregue profecia lá, e não é uma coisa boa. Vou profetizar para você, cachorro. Mas Deus estava treinando o meu espírito. E um dia eu fui convidado para vir pregar na rua Paraíba, Monte Líbano. E eu me lembro que Deus me deu uma palavra, eu preguei com um cachorro lá, o nome dele é Sansão. Um dos mais perturbados que tinha, eu escrevo assim, né? Colocou o nome dele da Bíblia, Sansão era o mais perturbado que tinha. Eu tenho uma cicatriz na cabeça de Sansão. Mas a questão é quando eu estava lá, moço, pregando a palavra, Deus me deu uma palavra e disse, hoje à noite vai entrar uma mulher naquele lugar. E essa mulher que vai entrar naquele lugar, ela está achando que me engana, mas ela não me engana. Você vai entregar uma mensagem para ela e eu vou te revelar tudo. Eu digo, eita, os cachorros, eu digo, eita, eu acho que eu estou ficando doido. Vim pregar. Quando eu comecei a pregar, quando Deus me deu uma palavra, realmente chegou ali e disse, pai, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Aí chamava uma cantora que o vestido dela parecia um vestido de noiva, de tão grande que era, de tão santo que era, andando e subindo. Quando ela ia subindo, irmãos, que ela foi subindo e todo mundo conhecia aquela cantora, eu disse, não, eu estou acreditando não. Mas eu disse, é ela. Eu digo, eu não estou acreditando não, é ela não. É ela. Eu digo, não vou entregar esse negócio para ela não. É ela. Irmãos, a santidade não está nas roupas. Quem é santo tem roupa de santo, mas a santidade não está nas roupas. Aleluia. O que acontece é que quando ela chegou e cantou, a igreja, irmãos, que não sabe de nada, porque eu posso pregar, eu posso gritar, eu posso cantar, eu posso contar historinha para vocês e até emocionar vocês, mas quem sabe da nossa vida pessoal, onde estamos, irmãos, se estamos nas trevas ou na luz, é Deus. E eu disse, eu não vou entregar não, eu não vou entregar não. E quando eu preguei assim, eu não vou entregar não. Aí de repente, irmão, Deus me deu um negócio aqui, porque eu acredito que Deus fala pela palavra, Deus aquece pela palavra, e Deus diz assim, clame a mim e responder-te-ei, e revelarei, anunciar-te-ei, coisa grande. Eu estou querendo ver profeta. Temos mais políticos e menos profetas ultimamente. Eu estou querendo mais profetas e menos políticos. A questão é que quando nós estávamos pregando, irmãos, eu disse, rapaz, eu vou entregar não. E Deus me deu uma palavra de servir para a parede e entregue para a parede. Eu digo, pronto, é mais fácil. Porque entregar para ela e dizer, você é uma farsa, né? Isso é pesado, né, irmão? Eu dizer, você acha que você está enganando com isso? Não é pesado, irmão? Você chegar?
E no microfone eu também faço. Quando você tiver um negócio para entregar, tem o microfone, não tem a plateia, não tem a público. No finalzinho você chega para o irmão e você fala assim: irmãozinha, eu tenho um negócio de Deus para dizer para você. Tenho. Aí é só para o irmão entender. Deus me falou um negócio comigo, eu não sei como é que está a vida do irmão, não sei como é que está a vida da irmã, mas aí irmão faz o seguinte: faça a prova de Deus se foi Deus mesmo. Aí a irmã vigie e ore nessa área, tá certo? Porque tem um capiroto que está vindo quebrar seu casamento, já está cochichando no seu ouvido, tem gente elogiando mais. Vigie e ore, porque o seu marido está dormindo, mas você está muito esperta e a sua carne está viva. Dá para entender? Chega para a pessoa. Aí eu disse: não, para a parede vai. Aí eu olhei assim para a parede, irmão. Quando eu fui dizer assim para a parede branca, Deus me deu outra palavra. E eu disse assim: você que está aí em cima da escada, que acha que vai enganar Deus, que acha que Deus não está vendo, que você pegou um carro e foi para a capital do estado, comprou lá um quarto, alugou um quarto, entrou no quarto e cometeu fornicação. Deus está vendo a sua vida. Eu digo: não, peraí, eu não falei nada de mulher, eu digo: eu estou ficando doido. Terminou o culto, foi uma bênção, glória a Deus. Chegou um irmão chorando aqui no carro. O irmão chegou chorando no carro e disse: eu fiquei sabendo nunca atrás que você ia pregar, mas eu estava perturbado, porque eu tinha pegado meu carro. E uma mulher que é cantora, que cantou nesse culto, disse para mim: eu vou pagar para a gente adulterar. Você vai e eu vou bancar tudo para você. Entre dentro do meu carro, vamos entrar dentro do quarto. Nós vamos fazer o que nós temos que fazer, porque é bom fazer e pecar. E quando eu chegar lá, a gente volta como se nada tivesse acontecido. Mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Quando você estava pregando, eu estava do outro lado da rua Paraíba, subi em cima de uma escada. E quando eu estava em cima de uma escada, e ouvindo você pregar, você deu um grito e disse assim: você que está em cima da escada. Irmãos, Deus está falando aqui para você que Ele ainda é o mesmo. Eu não quero saber de qual forma, eu não quero saber quem está pecando, eu não quero saber quem está errando pela boca dos crentes. Eu quero saber se Deus falar aqui agora. E tem uma coisa: venha para a igreja, porque na igreja é onde Deus cura, é onde Deus salva e é onde Deus conserta o que está quebrado, é onde Deus restaura, é na igreja. Você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus está sondando o coração. E Deus está dizendo assim: vigie, porque você ainda é carne, você não é espírito. Segunda lenha para nós encerrarmos aqui. Existe uma lenha, irmãos, que é a lenha da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos precisando nos consagrar a Deus. Nós estamos precisando da palavra de Deus. Esses dias, irmãos, eu fui altamente alvejado. E quando eu fui alvejado, irmãos, eu senti uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia: uma ausência. Eles sabem que a melhor coisa que vocês estão sentindo agora é essa paz aqui. Vocês sabem que mesmo uma luta, tem uma luta grande lá na sua casa, tem uma luta tremenda lá na sua casa, mas você ainda tem paz. Agora, não queira perder a paz, não. Não queira perder não a comunhão, não. Não queira perder, irmãos, a vontade de glorificar, a vontade de adorar, a vontade de cantar, a vontade de pregar, a vontade de não ter Deus. Eu fui tão alvejado, irmãos, eu fui tão esconfeteado, irmãos, que eu fiquei assim, eu disse: não tem mais razão de eu ir para a igreja, não tem mais sentido eu ir para a igreja. O que eu vou fazer? Eu não estou sentindo mais nada. Eu saí fora, irmãos, e na mesma hora eu disse: não, peraí, isso aqui é uma luta, é uma prova, é uma guerra espiritual. Só tem um jeito de ganhar. Primeiro eu vou orar, segundo eu vou pegar a palavra e eu só vou sossegar depois que a palavra entrar no meu coração e ela queimar de novo, porque está frio aqui. Não adianta eu ser um frequentador assíduo de um culto se eu não tenho mais o coração em chamas.
Em terceiro lugar, irmãos, é a comunhão. Nós não devemos deixar de nos reunir. Não deixe a congregação. Não deixe esse lugar. A não ser que seja por uma missão. Vocês podem ser convidados para ir em outro lugar. Com a bênção da direção, vocês vão, fazem a missão. Mas eu sempre digo para o meu pastor e para todos que me conhecem, eu tenho uma residência fixa. Comprovante de residência. Você tem? Tenho um comprovante de residência. Só que eu faço umas viagens. Porque tem vezes que Deus me chamou para fazer esse tipo de missão. Quem me conhece sabe, eu estou em outros lugares. Imagina só, você chegar em outros lugares. Eu já vi coisas nesses outros lugares. Que aí eu quero glorificar a Deus aqui. Você precisa também ter comunhão. E aprender um com os outros. Amém? O que acontece é que a comunhão fez com que aqueles homens, o que foi que fez com que aqueles homens enxergassem Jesus de novo? Digam comigo, o que fez aqueles homens enxergar Jesus de novo foi a explicação das Escrituras. Número 1. Número 2, o que fez aqueles homens enxergar de novo? O que? A comunhão, o partir do pão. E aqui eu gosto disso, hein? Deixa eu me enxugar assim. Nós tínhamos um trabalho de evangelização ali na Esmina. E quando nós tínhamos um trabalho de evangelização lá, irmãos, eu já sei o que é que atrai o povo. É desde os tempos bíblicos, você sabe também, quem sabe aqui? Diga bem o que é que atrai o povo. Diga lá. Diga, oração. Oração atrai o povo? Amém. Atrai. Quando o povo está em chamas. Agora você quer ver atrair o povo? Multiplique pão e peixe. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se o povo souber que tem, lota. Tem festa, tem bolo. É verdade ou não é? Essa congregação aqui, meu irmão, tem festa e tem bolo. Está lotado ou não está? Pode trazer aqui um pregadorzão, irmãos, Marco Feliciano para vir aqui. Mas não lota igual quando tem pão e bolo. E aqui eu não estou dizendo que é ruim, não, porque eu sou o primeiro a vir. Se tiver uma asinha de ribação, pode me chamar que eu venho. Eu gosto de comer. Dá para ver, não dá? Só que isso tem que ser uma aperitivo apenas. A comunhão e no partir do pão. Na hora que Jesus partiu o pão, eles abriram os olhos e disseram, não, só quem parte o pão desse jeito é Jesus. O partir do pão ele quer dizer falar sobre mesa, quer falar sobre intimidade, falar sobre comunhão. Eu sei como é que meu pai fala. Eu sei como é que a minha irmã fala. Quem é casado aqui sabe como é. Vocês sabem quais são as qualidades e os defeitos do marido de vocês, sim ou não? Sim? Vai ter qualidade demais, mas tem uns defeitos que eu já sei, já ninguém sabe. Não é assim? E eu vou dar uma boa notícia para vocês. O marido de vocês também sabe os defeitos e as qualidades de vocês. Eu não tenho ainda essa percepção, irmãos. Eu só sei, irmãos, quais as características dos meus 3 gatos que eu crio. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós temos intimidade com Jesus, a gente sabe quando Ele dá os sinais. E a falta das pessoas não ver Jesus trabalhar na vida é porque eles não têm comunhão. E quando não tem comunhão, Jesus está fazendo agora, Jesus está andando com ele, Jesus está falando com ele, Jesus está dizendo a ele, Jesus está berrando, Jesus está gritando, e eles não veem, porque falta eles saberem o modo que Jesus parte o pão. Fechei a Bíblia.